Vamos agora para a nossa aula de geografia. Vocês vão pegar o livro de geografia, abrir para mim na página 98. Nós vamos trabalhar da página 98 até a 102. Não precisem se assustar, porque é uma matéria gostosa, fácil, e eu tenho certeza que vocês irão entender direitinho para responder as perguntas. Então, pessoal, começando na página 98, nós vamos falar sobre os avanços nas comunicações. Eu quero destacar para vocês essa frase aqui, olha. A invenção, aqui ó, a evolução dos meios de comunicação. Vocês vão ler, né, a página 98 e depois de ler, vocês vão voltar aqui nessa frase aqui, ó, nesse tópico aqui, ó, a evolução dos meios de comunicação, a invenção do rádio, do telefone, da televisão e da internet provocou profundas mudanças nas relações entre as pessoas e nas atividades econômicas. Então, gente, basicamente, essa matéria vai falar das mudanças ocorridas depois da invenção do rádio, do telefone, da televisão e mais tarde da internet na vida das pessoas. Essa frase resume tudo o que vamos estudar hoje, tá? Nós vamos aprender então a fazer comparação, comparar como era a vida antes de ter o rádio, como era a vida quando surgiu a televisão e como é a vida hoje. Basicamente é isso que nós vamos estudar. Então nós faremos uma comparação entre o passado e o presente, como que era a comunicação no passado e como é a comunicação hoje. Como eram as atividades econômicas, como que eles faziam para anunciar seus produtos para que as pessoas, né, pudessem comprar os seus produtos, como eram essas atividades econômicas antes e como está sendo agora. Então, o primeiro meio de comunicação que nós vamos estudar é o rádio. Vocês vão ler aqui, né, sobre o rádio, como que ele era, quando que foi a primeira transmissão feita pelo rádio, né? Foi do italiano, e esse italiano ele fez essa primeira comunicação em 1901, né? Então o rádio, ele quando ele passou a existir, ele existia também, né? Como hoje tem nos helicópteros. Então não era só para a gente ouvir rádio, ouvir notícias. Os helicópteros também já começaram a usar o rádio assim que ele surgiu. Mas pensando nisso, como que vocês acham que era levada as informações, como eram levadas essas informações para uma pessoa antes de não ter o rádio? Como que uma pessoa aqui em Minas Gerais que precisasse comunicar com alguém que estivesse lá em São Paulo, como que essa informação chegaria lá? Como que a pessoa saberia, né, que um parente seu aqui estava doente, que um parente infelizmente tinha morrido? Como vocês acham que era se não tinha rádio, se não tinha telefone, se não tinha nada? Então, as pessoas usavam cartas, né? Eles escreviam as cartas e mandavam. Mas essas cartas, como que elas chegavam? Tinha asfalto, né? Como não tinha, as estradas não eram boas, né? Carros, então era a cavalo que a pessoa ia, então demorava-se um mês no mínimo para que essa carta chegasse, né? Então a notícia chegava depois de um mês. E hoje? Hoje não, digo, em 1901, quando teve a invenção do rádio, com um minuto, né, a notícia já chegava lá. Então, o rádio, ele trouxe assim, ele mudou a vida das pessoas de uma forma positiva, porque a informação
chegava bem mais rápida. Depois nós vamos falar agora sobre a televisão, né? Depois do rádio surgiu a televisão. A vida das pessoas, ela se transformou completamente com a televisão. Por quê? Porque as pessoas, elas conversavam à noite, contavam histórias, famílias, os amigos que moravam perto, eles contavam histórias à noite. Com o surgimento da televisão, isso acabou, né? Essas histórias, as pessoas agora elas já paravam de assistir, de contar histórias e iam assistir televisão. E a TV, vocês vão ler aqui que ela era preto e branco. A primeira foi a TV Tupi, né? E que era tudo ao vivo, as novelas eram todas passadas ao vivo, não tinha aquela gravação que errou, gravava de novo, era tudo ao vivo. E mudou muito, né? Porque hoje a televisão é a cores, né? Ela é colorida, ela é de tela plana. Antes era um caixotão enorme, né? Agora ela é de tela plana, agora tem até internet na TV, não é mesmo? Só que eu gostaria que vocês analisassem essa gravura aqui, olha. A gente vê uma televisão, né? E uma multidão de pessoas aqui, ó. Por que vocês acham que tem essa multidão de pessoas assistindo televisão? Porque a TV naquela época ela era muito cara. Só pessoas que tinham uma ótima condição financeira tinha televisão. Quem não tinha condição financeira boa não conseguia ter uma televisão, não, tá? Então a televisão, ela teve pontos positivos e ela teve pontos negativos. Os pontos positivos é que ela traz notícia, ela nos proporciona cursos de graça, a gente aprende muita coisa, né? Cursos gratuitos. E ela tem os pontos negativos, que são programas que nos ensinam coisas desonestas, novelas, filmes que nos ensinam, que mostram pra gente roubos, assassinatos. A gente também perdeu o contato com as pessoas por ficar assistindo TV, né? Então, teve pontos positivos e teve pontos negativos. Aí você, baseado nisso, nessa explicação, você vai responder a questão 1, a questão 2 e a questão 3, tá bom? E a internet? A internet tem pouco tempo, né, que ela surgiu, mas a internet facilita tanto a vida da gente, né? Tudo que a gente quer agora, a gente acessa a internet. A gente tá com dúvida no significado de uma palavra, a gente nem vai mais no dicionário, a gente vai na internet. A gente quer uma localização de um lugar, internet. A gente quer saber alguma notícia, internet. Então, a internet, ela também facilitou muito a nossa vida, né? Mas ela também traz pontos negativos, né? A internet, ela mudou o setor industrial, o setor de comércio. Agora as pessoas vendem, a gente compra através da internet, né? Os anúncios pela internet. Então, a internet, ela melhorou muito, né? A vida das pessoas e também as atividades econômicas, porque agora a gente compra, né, pelo shopping, né? Vocês sabem assim mais do que eu sobre isso. Então, gente, depois dessa explicaçãozinha breve, vocês vão mudar de página e responder as questões analisando o gráfico. Analisando esse gráfico aqui, ó, você vai ver as porcentagens de moradias que não têm acesso à internet, que é essa laranja aqui, moradias com acesso à internet só no computador, né, no microcomputador, que é o verde, e moradias sem acesso nenhum à internet. Então, moradias com acesso à internet por outros dispositivos, pelo celular, né, pelo notebook. Então, laranja é que não tem internet, verde aqui tem só pelo microcomputador e esse amarelo aqui por outros dispositivos. Aí vocês vão responder essas perguntas analisando o gráfico, tá? E depois você vai responder essa aqui, ó.
Além do microcomputador, onde mais a gente consegue acessar a internet? E essa aqui é pessoal. Onde você acessa a internet? Na sua casa e na escola. Você acessa pelo computador, pelo celular, tá bom? Então, um beijão e até a próxima aula.